Se você fechar os olhos aí onde você está agora e pensar em igreja, o que você visualiza? O que você vê? Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, eu vejo uma cruz. É para responder ou uma pergunta retórica? Vamos lá, responde. Para responder fica legal. O que você visualiza? Tuninho, começa aí. Era para os outros responderem. Não, né? tu perguntou, agora tu vai nessa. Tu começa. Quando eu penso em igreja, a primeira imagem que me vem é a Santa Ceia. É Jesus ministrando a ceia aos discípulos. Eu sabia que eu não podia deixar você responder. Danúbio, Alessandro, fala aí. O que vem a imagem assim? Qual a imagem que te vem à cabeça? Tá mutado o seu microfone. Me veio na mente Jesus mesmo. Jesus no ministério dele. Quando eu fechei o olho, eu vi Jesus no ministério. Maneiro. Alex também? Também. Caraca, casal juntinho. Casal que imagina junto, fica junto para sempre. Maneiro. Soraya. Pode falar. Eu acho que a mesa, a Santa Ceia, eu acho que foi o primeiro ato de uma igreja de mesmo. Beleza. Eu sou apaixonada pela mesa, você sabe disso, né? Eu sei que você deve estar, inclusive... Aliás, eu acho até que era você que devia dividir essa palavra hoje, mas vamos lá. Railda, o que te vem à cabeça, assim? Qual é a imagem que vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja ou evangelho? Liga o microfone, mãezinha. O que me vem à mente é comunhão. É assim, é um corpo reunido e unido em Cristo Jesus. Para mim, essa é a imagem da igreja. Maravilha. Comunhão, um corpo reunido, gente junta. Isso. Maneiro. Rita, fala aí, Rita. Agora o Antônio já dedurou. Ele já cantou a pedra, agora né? fica mais... Não, mas na verdade, quando eu imagino, eu não imagino assim. Eu já imagino Jesus ministrando num lugar aberto, as pessoas sentadas em volta, de uma forma mais informal. Legal. Ricardo tá aí? Ricardo falou que não quer falar, não. Tá tímido? Tá tímido, não quer aparecer. Então deixa ele à vontade. Manda um beijo para ele. Tá bom. Raquel, fala aí. Cadê Raquel? Tá só o telefone dela aí, né? Raquel? Vamos pular, Raquel. Depois ela volta pro culto. Foi no banheiro. Carmen. Carmen? Graça e paz a todos. Paz. Olha, eu acho que os irmãos falaram bem aí o que é a igreja, mas quando fala em igreja, eu me lembro de Paulo. De Paulo ensinando o que é ser igreja, de Paulo ensinando o evangelho. Então, amém. Eu acho que não tem como falar de igreja sem lembrar de Paulo. Verdade. É verdade. Você visualiza Paulo pregando? Exatamente. Legal. Legal mesmo. Assim. Talvez, eu confesso a vocês que é a primeira vez que alguém me fez essa proposta de fechar os olhos e pensar a igreja, eu fui muito menos espiritual que vocês. Eu fechei os olhos e eu vi um púlpito, um microfone. Olha que coisa horrível, velho. Nada a ver, né? Talvez a imagem que mais vincule o conceito, a proposta do reino de Deus, a proposta para o evangelho, para a vinda de Cristo e para o que Jesus tinha desejo de estabelecer, a figura mais
conectada com a mensagem central do Evangelho seja uma mesa. Você vê que a mesa, como Soraya também mencionou aí, e é muito do coração da Soraya isso, a mesa permeia a vida de Jesus o tempo todo. Aliás, os momentos de mais intimidade, os momentos de maior intimidade, de maior prazer e de maior edificação, Jesus estava à mesa. Começou o seu ministério quando lá em Caná, na festa de casamento. Alexandre. Oi. Travou. Oi. Você falou dos momentos de maior intimidade, estavam à mesa. De maior prazer, estavam à mesa. E aí travou. Ah, é? Mas agora está indo bem? Então, peraí, deixa eu... Tá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Aliás, eu vou ler uns versículos um pouquinho acima. Versículo 12, mostra Jesus. Eu vou só voltar para o que travou, talvez os irmãos não tenham ouvido completamente. Os momentos de maior intimidade, de maior prazer e de maior edificação no ministério de Jesus foram momentos de mesa, momentos à mesa. Foi no ambiente de mesa que Jesus começa o seu ministério, lá em Caná da Galileia, por isso que a preocupação era a falta de vinho, eles estavam à mesa comendo e bebendo. Na mesa aconteceram os maiores encontros de Jesus, e à mesa Jesus fez o fechamento do seu serviço no meio dos discípulos, na relação com os discípulos. A gente vai ver isso. Ele começa em Caná da Galileia, à mesa, quando falta o vinho. Ele prossegue a mesa o tempo inteiro na conversão de vários personagens bíblicos e vários episódios de edificação. E termina, como o Toninho deu aí a deixa para todo mundo, a cola, e termina na mesa, quando na Santa Ceia ele parte o pão e o vinho à mesa com seus discípulos, lava os pés deles, lembra disso? E comunga com eles ali. No texto que eu pedi para vocês abrirem, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12, Jesus estava à mesa, na casa de um fariseu, e ele estava ensinando, ele estava dando vários ensinamentos. E depois de alguns momentos, se dá o texto que a gente vai ler. A partir do versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12 em diante. Diz assim: então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos e parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ele faz uma referência a outra mesa, como sendo essa outra mesa uma expectativa de felicidade. Jesus está dando alguns princípios da mesa para o Evangelho, o que seja o Evangelho. Eu não me lembro, nessa última minha passagem por Brasília, essa última vez que eu estive aí, nós nos encontramos à mesa com vários irmãos.
nós tivemos o prazer de estar à mesa juntos, partilhando de uma gostosa pizza, na casa de Alex e Danúbia, e a gente teve o prazer de estar na casa do Christian também, e nós estivemos também na casa do Magu, e a gente teve o privilégio de nos sentar à mesa com irmãos, de ser recebido na sua casa e ter tido a honra de ser convidado a sentar à mesa da casa desses irmãos. Eu comentei com alguém em algum momento que o evangelho no qual cremos é o evangelho da mesa. É o evangelho do pão partido, como preguei lá no Sérgio, naquele domingo pela manhã. Se você não teve oportunidade, dá uma passadinha lá no Instagram ou no aplicativo e assiste essa mensagem que eu preguei no Sérgio quando eu falei do pão partido. O evangelho essa não está no aplicativo. Não está no aplicativo, não? Tá, então só no Instagram. Dá uma assistida depois lá, se você tiver oportunidade, para você desfrutar disso. O evangelho que cremos é um evangelho de comunhão e de serviço uns aos outros, e é disso que a mesa fala. Quando Jesus ele adverte aqui na casa do fariseu a importância e a necessidade de estar à mesa, ele dá um princípio, ele faz um ensinamento. Ele diz para que seja a mesa não para você, não para mérito seu, para benefício seu, mas para benefício do outro. Ele dá ao fariseu um ensino assim: quando você fizer um banquete na sua casa e for receber pessoas à mesa, evita convidar os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos ricos, pessoas que vão depois poder te corresponder. Convida os aleijados, os doentes, os mancos a assentar à sua mesa, a comer do teu pão, a desfrutar do teu vinho, a sentar à tua mesa, comer com você. Pessoas débeis, pessoas que não andam direito, pessoas que não veem direito, que não enxergam direito. Porque essas pessoas não vão poder recompensar você. E aí você terá uma recompensa no céu. Você sabe, amados, eu pedi para a gente colocar esse tema hoje, porque muitos têm feito da mesa dos relacionamentos do Evangelho muito parecidos com os relacionamentos que se estabelecem no mundo, onde a gente quer ter proveito, quer ser servido, quer ter algum benefício nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas. E isso é uma maneira de tornar a vida cristã, o evangelho, a história do evangelho na vida da gente, medíocre e pequena. O princípio e o ensino do evangelho é que a mesa, é que o nosso ambiente de serviço seja dado com preferencialmente algumas figuras específicas. E nessas figuras a gente exclui uma classe. Bom, não é bem excluir, mas a gente pretere uma classe. A gente deixa uma classe em segundo plano. A gente deixa uma classe fora da prioridade. Que classe é essa? É a classe daqueles que podem nos recompensar. Na hora do nosso serviço, a gente deixa como secular, como secundário, aqueles que podem nos dar de volta alguma coisa. Talvez nem seja deixar as pessoas, mas deixar de maneira secundária o interesse em ter de volta alguma coisa, em ter a resposta de alguma coisa. Ele ensina ao fariseu assim: os ricos não convida, os parentes, os amigos, aqueles que vão poder te chamar de novo, te dar essa mesma honra, não convida. Eu acho que Jesus também realmente não está querendo que você não convide alguém, mas eu acho que ele está querendo ensinar você: não convide por desejo de ter, não convide pelo interesse de ser convidado, não dê pelo interesse de receber. E aí ele faz uma relação de pessoas que talvez a gente não queira ter perto, que a gente não queira ter à nossa mesa, não ter no nosso evangelho. Ele diz assim: convide os pobres,
E aí a gente pode pensar nos pobres do ponto de vista monetário, que é bem verdade que são excluídos, mas a gente também pode pensar nos pobres do ponto de vista da alma, do ponto de vista do espírito, do ponto de vista de gente que tem necessidade de receber, de gente que se percebe pobre, de gente que se percebe carente, necessitado. Escuta, essa é uma classe que a gente precisa aprender a convidar para a nossa mesa. Nós estamos num tempo de poucas pessoas que olham para si e se descrevem como pobres. Gente que precisa ser suprida e de ajuda. Existe uma bem-aventurança aos pobres de espírito. Você se lembra disso? A Bíblia, Jesus disse que os pobres de espírito são um daqueles que serão felizes, como que querendo estimular a pobreza de espírito. Bom, ele não quer estimular você ter um sentimento mesquinho no ponto de vista espiritual. Não é isso. Jesus não está estimulando a mediocridade espiritual. Ele está estimulando o conceito de necessidade. Quando fala de se perceber pobre, ele fala de se perceber carente, de se perceber necessitado. Como é difícil haver pessoas pobres de espírito. Gente que diga assim: no meu espírito, na minha vida espiritual, eu, como disse o salmista, lembra? Eu sou pobre e necessitado. Eu preciso receber. Eu preciso ser suprido. Eu preciso que alguém me dê. A gente vive um tempo de soberba, de arrogância e de vaidade. Gente que não consegue receber porque não consegue se humilhar. Gente que não consegue receber porque não consegue reconhecer que tem necessidade. Gente que não consegue receber porque não consegue olhar para si e para o outro como alguém carente e pobre. Sabe? Há um interesse em Satanás em que você não reconheça as suas carências e as suas pobrezas. Há um interesse maligno em que as pessoas da nossa sociedade hoje digam que não precisam de ninguém, que não precisam de nada. Eu conheço pessoas assim, e eu fico muito triste quando estou perto delas. Há pessoas que se aproximam de mim, não estou falando de maneira hipotética, não, é literal mesmo. Tem gente que se aproxima de mim e diz: eu não preciso de nada. Eu não preciso. Eu tentei ajudar e é uma pessoa doente, é emocionalmente doente. E já disse: procure um psicólogo. Disse: eu não preciso de psicólogos. Eu não tenho necessidade disso. Se eu for ao psicólogo, eu vou ensinar mais do que ser ensinado. Procure um pastor. Não, para que procurar pastor? Eu não tenho necessidade disso. Eu não preciso disso. Procure conversar com a igreja. Não, eu não preciso. É tudo igual a mim. Houve um tempo que eu estava me submetendo a uma disciplina, a um trato de Deus na vida de um pastor que era alguém que eu reconhecia na minha vida. E alguém se aproximou de mim e falou assim: por que você submete sua vida a essa pessoa? Ela não é melhor do que você. Por que você se submete a essa pessoa? Ele não é maior do que você. No reino de Deus não existe ninguém maior do que o outro. Eu disse: é verdade, você tem razão. Ninguém é maior do que eu no reino de Deus. Mas eu sou menor do que todos no reino de Deus. O reino de Deus não diz que um é maior do que o outro. Mas ele diz que eu devo tratar o meu irmão como superior a mim. Diz que eu devo me humilhar diante do meu irmão. Diz, por exemplo, que quem quiser ser o maior seja o quê? Servo de todos. O reino de Deus diz que ninguém é maior do que você, mas você é menor do que seu irmão. O mundo não sabe disso. O mundo não entende a beleza de ser pobre no espírito, de olhar para si e se perceber carente, necessitado. Então, quando alguém aproximar,
quando o Espírito, perdão, aproximar alguém em quem você perceber ser pobre, se perceber pobre, chame para sua mesa. Essa é a pessoa da mesa. Fique atento. Não perca os pobres. Não perca os pobres. Essa é a pessoa da mesa. Pobres. Depois ele fala dos aleijados. A segunda classe que você precisa ter à mesa no Evangelho são os aleijados. Você entende os aleijados? É muito claro, né? São os que não andam direito. São os que não sabem como andar. Não sabem como construir a sua vereda. Não sabem como construir a sua história em Cristo. É gente que está toda hora voltando atrás. Gente que não caminha, que não persevera. Gente que não é suficientemente firme, estável. Melhor do que tudo isso, é gente que perdeu as suas defesas, as suas capacidades. É gente que depende e que percebe a sua dependência. O aleijado, do ponto de vista espiritual, fala de alguém dependente. Isso pode parecer ruim, mas não é. Talvez seja assim que Deus nos queira em algum estágio, em algum momento. Você se lembra de Jacó? Ele foi feito aleijado para poder ser chamado de Israel. Foi só quando Deus o tocou na coxa que ele, manco, já não tinha mais como ter seu plano B, suas estratégias, sua malícia, seu próprio governo. E aí ele vence. Ele estava lutando com um anjo e ele queria vencer. Que vitória que Jacó queria? Jacó estava cansado de ser um homem fisicamente capaz de destruir sua própria vida, capaz de destruir sua própria família, capaz, mas sempre colhendo frutos errados e ruins. O anjo vem e ele luta com o anjo dizendo: eu estou cansado disso. Você disse que ia me abençoar, então eu quero ser definitivamente abençoado. E o anjo disse: tem certeza, filho? Tenho. Então você precisa ser manco. A Bíblia diz que o anjo toca na coxa de Jacó e ele nunca mais anda direito. E a partir dali ele é chamado de Israel. Veja, o homem que lutou com Deus e ficou aleijado. Não, o homem que lutou e venceu. Por que ele vence? Porque ele já agora não se percebia capaz de... Deixa eu te dar o contexto rapidamente aqui. Ele ia se encontrar com Esaú, seu irmão, e ele tinha vários planos para o encontro de Esaú, mandou as mulheres na frente, e ele criou um plano B, porque Jacó era assim, ele era um malandro, esperto, e ele tinha umas alternativas. Se Esaú tentasse alguma coisa, ele ia botar guerreiros ao redor e ia lutar com Esaú se desse errado a reconciliação. Aí Deus toca na coxa de Jacó, Jacó não tinha mais como fazer plano B, já não dava nem para correr se ele quisesse. E aí ele foi obrigado a se encontrar com Esaú. E sabe o que ele fez? Ele se humilhou diante de Esaú 7 vezes. Porque agora ele era só um aleijado. Ele não ia poder lutar. Ele não ia poder correr. Agora ele era o homem que vence. Com Deus é assim, amados. Quem vence é humilhado. Quem vence é o que não consegue mais fazer as coisas pela sua própria força. É o aleijado. Deus, às vezes, aleja algumas pessoas. E elas não entendem que nisso está a sua vitória. Deus inutiliza emocionalmente algumas pessoas. As torna dependentes. E elas não percebem que nesse contexto, tem gente passando aqui, nesse contexto é que está a sua vitória. Pode chegar aqui. A sua vitória está quando você não puder mais fazer, quando você não puder mais ser, quando você não puder mais criar um plano B. Vem cá, Marquinhos. Eu tô em um hotel com alguns irmãos e eles chegaram aqui. Vem cá para os irmãos verem você. Esse aqui é o Marquinhos, amado. Esse aqui os irmãos já conhecem. Marquinhos na frente da máscara ou atrás da máscara? Atrás da máscara. Esse aqui vocês já conhecem já, né? Ó, deixa eu dedurar a turma toda aqui, ó. Tem um pessoal chegando aqui, ó. Olha lá eles lá, ó.
A galera ali, ó. Uma cambada de crente aí. Uma cambada de crente aqui comigo. Deixa eu tirar aqui para o pessoal ver. Então, quando Deus tira a sua base, a sua capacidade de criar planos B e criar alternativas múltiplas, quando você se percebe débil e aleijado, talvez só nessa situação você esteja vencendo. Fique de olho, observe pessoas que Deus está quebrando. Observe pessoas que Deus está aleijando, sim. E põe essas pessoas à sua mesa. Coloque essas pessoas com você. Essa é a pessoa certa para a tua mesa. Em terceiro lugar, ele fala os aleijados, os mancos, a mesma coisa. Ele fala dos cegos, os que não conseguem enxergar, os que não conseguem ver. Você veja que eu não estou falando de pobres, aleijados e mancos do ponto de vista dos outros, mas do seu próprio ponto de vista. Eu estou o tempo inteiro falando de pessoas que são assim e se percebem assim. Os cegos, por exemplo, existem muitos que você percebe cego. Você vê que é cego, mas se ele não se percebe, ele não poderá ser ajudado. Ele não poderá ser edificado. Esse cego é aquele que se percebe cego. Que bênção, que milagre. Quando alguém se percebe cego. Sabe por quê? Jesus disse, certa vez, ele curou um cara no sábado, e o camarada entrou no templo e os fariseus começaram a questionar a cura desse cara. E aí ele respondeu, olha, vocês não vêm me questionar se ele tem poder, se ele podia ou não podia, eu sei que eu era cego, estou vendo e tal. E por causa dessa celeuma, Jesus disse assim, olha que curioso, eu vim para dar vista aos cegos e para fazer cegos os que veem. Na verdade, o que eu acho que queria Jesus dizer era o seguinte, eu vim trazer luz àquele que se percebe cego. E eu vim colocar em trevas aqueles que acham que veem. Tem gente que pensa que vê. Tem gente que pensa que enxerga. Tem gente que pensa que conhece. Mas tu sabe que ela está em trevas. Andando ao redor, construindo uma vida de tristezas, plantando e colhendo mal ao longo da sua existência. Mas aquele que olha para dentro de si e diz, eu sou cego, eu não vejo. Como disse aquele cego quando Jesus passou, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Esse é o que Jesus para atender. Esse é o que pode ser socorrido. Fica atento também a essa classe de pessoas que, por exemplo, dizem para você assim, ó, aquele que se percebe cego vai te dizer o seguinte, fique atento. Ele vai dizer assim, eu não sou capaz, eu não sou digno de ser cristão, eu não mereço o evangelho. Ele está dizendo, eu sou cego. Coloque essa pessoa na sua mesa. Faça uma mesa para essa pessoa, sirva o evangelho, sirva o pão e o vinho a quem olha para si e se percebe cego. E Jesus termina dizendo que você vai ser feliz se você tiver um evangelho, uma mesa para atender ao pobre, ao aleijado e manco e ao cego. Você vai ser feliz para atender não as pessoas que podem te trazer alguma coisa. Não construir um evangelho para quem pode nos dar alguma coisa. Gente, por que eu estou pregando isso? Existem muitas construções de evangelho nos nossos dias. Nós estamos começando uma caminhada aí em Águas Claras. E a gente pode começar a pensar em quais são as pessoas que a gente gostaria de ter. E talvez você pense, eu gostaria de ter bons músicos, gostaria de ter bons pregadores, eu gostaria de ter bons líderes, eu gostaria de ter influenciadores nessa comunidade. Mas talvez não seja essa, talvez não, desculpe ser mais franco, desculpa.
Essas não são as pessoas que o Senhor quer. As pessoas que o Senhor quer são pessoas que estão dizendo: eu sou aleijado, eu não sei caminhar, eu não sei andar, eu sou pobre, eu não tenho nada para agregar a essa comunidade. Eu sou cego, eu não vejo as coisas direito. São essas pessoas que em nossa vereda a gente vai chamar para a mesa, para o evangelho. É claro que eu não estou dizendo com isso que a gente não vai chamar todos, mas o nosso foco será talvez nessa classe de gente. Esses que talvez ninguém queira perto. Esses que talvez as pessoas estejam repudiando, colocando de lado. Essa é a turma que Jesus veio, para quem Jesus veio e Jesus vai dar. No final do texto, alguém que ouve Jesus falando dessas coisas disse assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz será aquele que conseguir discernir e comer de um pão em o seu reino. Sabe o que ser feliz? Aquele que conseguir fazer uma mesa que transcende, que não é dessa terra, que não vê como essa terra vê, que não enxerga como as pessoas enxergam. Então, aí está o desafio da mesa no Evangelho. Dizer a você que você é de outro reino, de uma outra cultura e de uma outra sociedade, que não enxerga como os homens enxergam. E é por isso que a gente acolhe a mesa, ao ambiente do Evangelho, onde se parte o pão e o vinho, gente pobre, aleijada e cega. O Senhor nos abençoe.